Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Gabo. Eu sou a Vitória Eu sou o Diego. e hoje nós vamos falar sobre um livro muito especial que foi a nossa primeira parceria do canal, que é justamente de um escritor brasileiro, que é o Gustavo Silva, e o livro é Crônicas de uma Lâmina Cega, tá? O livro, ele veio também com esse marcador aqui, ó, super legal. Vieram dois marcadores, mas a gente só tá mostrando um pra vocês aqui no vídeo, né? Um vai ficar comigo e outro provavelmente vai ficar com o Diego. E o livro é muito legal porque ele tem um clima assim de suspense, de thriller. Eu particularmente não classificaria ele como terror, tá? Porque eu acho que o suspense que ele traz no livro, que acontece, na minha opinião, aconteceu mais pelo meio do livro pro final, tá? Ele caracteriza mais o livro, tá? Mas algumas pessoas, talvez que forem ler, vão ter uma opinião diferente. A gente vai deixar o link do livro aqui nos comentários, tá? O livro tá à venda. E a gente sempre ressalta a importância de nós valorizarmos e de nós apoiarmos os nossos escritores locais aqui do Brasil, né? O Gustavo é um escritor novo, a gente ficou muito feliz com a parceria dele e agora eu vou deixar a palavra com o Diego para ele também dar um pouco das impressões que ele teve do livro, sem dar muita resenha com muito spoiler, né? Para vocês também se sentirem vontade de ler. O primeiro ponto positivo que eu destacaria é a facilidade como o autor traz alguns aspectos da mitologia brasileira, né, como nós temos a história do Boto e outras, para de alguma forma intercalar com reflexões que transcendem diretamente a história e podem nos levar a refletir sobre outras questões da vida, e em especial a aceitação da finitude. Seja da finitude em termos de relacionamento, seja da finitude em termos da própria existência humana. Boa parte das motivações que levam Sofia, a personagem principal, a percorrer a trajetória dela ao longo da obra estão diretamente relacionadas com isso. Outro ponto que se destaca, e é um ponto muito pulsante na nossa realidade atual, é a questão da violência em relação à mulher, que está fortemente presente ao longo da obra, das maneiras mais sutis também e diretas em alguns outros momentos, e a gente começa a perceber algumas das questões que a gente vivencia ou acaba se deparando quando abre um jornal ou quando assiste um programa de TV, que são essas violências. Mas, sobretudo, né, o que se destaca dessa obra é a questão da mitologia, como ele traz, então, de uma maneira leve e doce, relaciona isso, então, com essas histórias de violência em relação às mulheres, que dá um suspense em relação ao objetivo daquilo que está acontecendo, por que está acontecendo e como está acontecendo, e como cada uma dessas mulheres ao longo da obra vai, de alguma forma, buscar uma solução para o seu problema, em especial a protagonista principal, né? Como ela vai se relacionar com essa questão da aceitação. Seja aceitação do fim de um relacionamento, seja aceitação da própria vida. Então é uma obra que se destaca por esses pontos. Ela é relativamente curta, então tu lê ela tranquilamente em algumas paradas. E ela tem também alguns outros detalhes que são interessantes, por exemplo, que é um jogo no qual ela apresenta dados ao longo das narrativas que vão desencadear, por exemplo, na solução de alguns problemas. Eu não vou aqui contar o spoiler do que, mas conforme vocês forem lendo, vocês vão perceber alguns padrões de repetição que já ajudam a dar indícios, por exemplo, do que vai acontecer e quando vai acontecer, por exemplo. Então, se seguirem esses padrões, o autor vai te dando, então, ao longo da obra, esses indícios capazes de te fazer emergir como aquele que está investigando ou pesquisando em conjunto com a Sofia, o que então você pode até antever antes mesmo da Sofia narrar o que vai vir a acontecer e quando vai acontecer, a partir dessas listas de indícios. É isso que, na verdade, que na minha opinião caracteriza o livro como um suspense e thriller, né? E justamente foi isso que algumas das palavras que o Diego falou foi o que me chamou a atenção na obra, foi a questão do Gustavo destacar o protagonismo das mulheres, né? Porque na sociedade em geral e na literatura em geral, por muito tempo a gente teve as mulheres como um papel da moça que esperava alguém para se casar, ou de uma moça mais frágil. E no livro não, o livro ele vem justamente quebrando esse padrão, porque quem vai resolver esses casos, né, que enfim, acontecem vários casos, né, que precisam ser investigados, e quem vai desvendar esses casos é a Sofia, que é uma mulher, e daí ela vai desvendando todos esses casos, então ela tem todo acho que seriam as aparelhagens, né? Ela lida com faca, toda a questão assim de ela conseguir se defender e investigar. Então eu acho muito legal
essa linha que o Gustavo desenvolve na narrativa da literatura, né, dele, né, do livro, que é justamente quebrar esse padrão de estereótipo que muitas literaturas trazem da mulher como indefesa, sim, e ele traz na narrativa a Sofia como uma mulher forte, né, independente e que vai à frente, vai no perigo, né, vai desvendar os mistérios, então eu acho isso muito interessante. Fora que também o Gustavo comentou com a gente que o objetivo dele, quando ele escreveu esse livro, também era trazer um pouco dessas lendas, resgatar um pouco dessas lendas, desses mitos que a gente tem na nossa literatura, né, que fazem parte da nossa cultura, da nossa história como povo, né. Então eu acho que é muito importante que a gente faça todo esse resgate e que a gente valorize isso também, né, porque geralmente a gente a gente tem esse hábito, né, de valorizar muito o que vem de fora e acaba não valorizando a nossa própria história, né? E em tempos como hoje, enfim, isso é muito importante pra gente como povo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje, tá? Essas foram as nossas impressões que nós tivemos do livro, sem dar muito spoiler para vocês, mas com o objetivo de despertar em vocês a vontade de conhecer o autor e a obra dele. E vou passar a palavra pro Diego. Certo, como a Vitória bem destacou, eu acho que uma coisa que pontua essa obra como extremamente interessante é essa questão da própria Sofia. Mais do que ter a força para lidar, é saber que ela passa por inúmeros dilemas e fraquezas, e aceitar as próprias fraquezas delas ao longo do processo é substancialmente aquilo que dá a força para ela conseguir superar. Então, no momento em que ela se percebe como um ser, ao mesmo tempo forte e frágil, ela consegue então superar os seus dilemas. E, sobretudo, essa questão da mitologia brasileira, né, essa reconstrução que ele faz a partir de algumas adaptações para não só adaptar da obra, mas da nossa realidade atual, de desenvolvimento tecnológico, etc, etc, ela tem um clima interessante. Então, sobretudo, essa questão da mitologia, a questão da violência contra a mulher e a questão da reflexão sobre a aceitação e sobre a finitude, né? Ou seja, como aceitamos o fim e como o fim não determina a nossa vida, ele é só uma etapa do processo, seja o fim de uma relação, seja o fim da própria vida. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e principalmente comentar, compartilhar esse livro com outras pessoas. E até a próxima!